Olá, meu nome é Alif Nathan Durval Cara, aluno de Iniciação Científica da modalidade PIC CNPq UniOeste. O presente trabalho é intitulado Estudo Experimental da Separação da mistura CH4CO2 pelo processo de adsorção com oscilação de pressão. Colaboraram como coautores para esse trabalho Júnior Staudt, Tiago Yudi Sato, Cassiano Moreira Mucial, todos orientados pelo professor Dr. Carlos Eduardo Borba. O trabalho foi realizado no Centro de Engenharias e Ciências Exatas, SESC, no campus Toledo da UniOeste, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. Devido ao crescimento populacional global, a demanda por energia aumentou significativamente. Agravando a situação, os combustíveis fósseis, além de serem recursos não renováveis, emitem consideráveis quantidades de poluentes atmosféricos durante sua queima. Diante desse cenário, a busca por fontes de energias alternativas tornou-se uma necessidade inescapável. O biogás ele é uma excelente fonte de energia renovável, visto que pode ser obtido a partir de uma ampla gama de fontes orgânicas, sendo produzido a partir da digestão anaeróbica de resíduos orgânicos, dentre eles resíduos agrícolas e industriais da pecuária. O Brasil, sendo um país movido pelo agronegócio, possui elevado potencial para a produção de biogás. Sendo que 2020 apresentava uma produção de 1,83 a 2,2 bilhões de metros cúbicos normal por ano, apresentando apenas 2% do potencial brasileiro. Na região oeste do Paraná, o setor de agronegócio possui grande representatividade na economia. Destacam-se a agricultura, com as culturas de soja, milho e trigo, entre outros, a piscicultura, a avicultura e suinocultura, além de indústria de alimentos voltados para o consumo humano e animal. Logo, a região está em um cenário promissor para investimentos na área de produção de biogás, visto que em 2020 existiam apenas 30 unidades produtoras de biogás e apenas uma unidade produtora de biometano. O biogás ele é composto majoritariamente por metano e dióxido de carbono, sendo que a parcela de metano é de 50 a 80% molar e a parcela de dióxido de carbono é de 20 a 50% molar, além da presença de menores contaminantes, como o gás sulfídrico, amônia, água, nitrogênio, monóxido de carbono e oxigênio, que devem ser purificados, restando apenas a mistura majoritária para a etapa de enriquecimento. Com a mistura majoritária, pode-se realizar o enriquecimento do biogás, convertendo o mesmo para biometano, a fim de atender à resolução da Agência Nacional do Petróleo número 8, que exige uma pureza mínima de 90% molar de biometano. O processo de adsorção com modulação de pressão, no inglês Pressure Swing Adsorption, ou PSA, vem sendo utilizado amplamente utilizado na etapa de enriquecimento. A implementação de uma unidade PCA tende a apresentar um elevado custo, e a seleção do adsorvente é uma etapa-chave que contribui grandemente para esse custo. Logo, a busca de adsorvente de baixo custo, tais como carvões ativados já produzidos em escala industrial, com características físicas que permitam a aplicação nas unidades, ou seja, na forma granulada ou pelletizada, podem tornar a implementação mais viável. Os objetivos desse trabalho são a obtenção de curvas de ruptura pseudo-monocomponente, curvas de ruptura binária e estudo de adsorção seca de unidade PSA, para avaliar o desempenho de um adsorvente de baixo custo, o carvão ativado comercial, na separação da mistura CH4CO2 em uma unidade PSA. Para atender ao objetivo, foi necessário realizar a modelagem matemática do equilíbrio de adsorção, a partir da isoterma. Utilizou-se uma isoterma apresentada na literatura, que foi realizada por um outro membro do nosso grupo de pesquisa. A modelagem matemática para cinética inicialmente foi realizada para determinar os parâmetros cinéticos por meio das curvas de ruptura diluída. A partir disso, através da simulação das curvas de ruptura binária, se validou o modelo utilizado. Com isso, foi simulado o processo PSA, considerando um ciclo tipo Skarstrom. A figura mostrada representa um esquema geral de como funcionaria uma unidade PSA. Ela utiliza duas colunas, com estágio de pressurização, adsorção, equalização, distorção e purga. Então, explicando brevemente, enquanto a coluna 1 está pressurizando, a coluna 2 está dessorvendo. Enquanto a coluna 1 vai absorver, a coluna 2 vai purgar, e daí vem uma etapa de equalização, onde a pressão nas duas é igual. Depois, troca e a coluna 1 começa a dessorver e a coluna 2 começa a pressurizar. A coluna 1 vai purgar e a coluna 2 vai absorver, e depois vem uma outra etapa de equalização. Vale ressaltar que o modelo cinético para pseudocomponente binário é construído de equações diferenciais parciais baseadas na conservação de massa, energia e momento nas duas fases. À esquerda temos a isoterma de equilíbrio e à direita temos a curva de ruptura diluída em diferentes pressões. A partir da isoterma de equilíbrio, em preto CH4 e em vermelho CO2, se definiu a faixa de pressão de 1 a 5 bar e uma temperatura de 298 Kelvin. Com essas condições, foi possível obter
as curvas de ruptura diluída, que estão presentes à direita, visto que nessas condições há maior variação da quantidade absorvida. Ademais, se verificou que o carvão apresenta seriedade de equilíbrio ao CO2 em relação ao CH4, o que fica evidenciado visto que o carvão absorve uma pequena quantidade de CH4. As curvas de ruptura diluída experimentais simuladas em diferentes pressões está presente à direita. Essas pressões seriam de 1 a 5 bar. De cima, o gráfico A é para o CH4 e o gráfico B é para o CO2. Observa-se que o carvão ativado demonstra maior afinidade com o CO2, evidenciada pelos tempos de ruptura mais prolongados em toda a faixa de pressão. O tempo de ruptura seria ali no eixo Y, quando C/C0 é igual a zero. Existe uma relação proporcional entre o aumento da pressão e o aumento da capacidade de adsorção. Também, o aumento da pressão resulta no deslocamento das curvas para a direita, devido ao aumento do tempo de saturação e de ruptura. O tempo de saturação seria no eixo Y, quando C/C0 é igual a 1. Além disso, destaca-se que o modelo matemático proposto se ajustou muito bem aos dados experimentais. Os parâmetros cinéticos foram estimados a partir das curvas de ruptura diluída e foram utilizados para a simulação das curvas de ruptura binária. Em vermelho, nós temos para o CO2 e em preto para o CH4. À esquerda temos a pressão de 1 bar e à direita a pressão de 5 bar. Analisando, nós podemos verificar que o CO2 ele atinge seu tempo de ruptura mais tardiamente que o CH4. Logo, há um tempo que se produz metano enriquecido com a composição próxima a 100% molar. Esse tempo de ruptura seria, a linha ela vai continuar ali em zero. Quando ela começar a subir, seria o tempo de ruptura. Vale ressaltar que a pressões mais altas esse tempo é maior, como visto em comparação à pressão de 1 bar para 5 bar. Em relação ao modelo matemático proposto, ele foi capaz de descrever bem o comportamento da separação da mistura CH4-CO2, apresentando um R quadrado maior que 95. Sendo assim, o modelo matemático pode ser utilizado para a simulação da unidade PSA. As imagens referentes à temperatura e à pressão nos leites estão apresentadas abaixo. Elas estão até o tempo de 100 segundos, para melhor observação do comportamento dos gráficos durante o processo. Então, vale ressaltar que esse comportamento se mantém durante todo o processo. O perfil da temperatura mostra um aumento gradual após 2 ciclos. Entretanto, esse aumento se torna irrisório durante o processo. Esse aumento se deve ao fato de o processo se tratar de um processo exotérmico e, no início, há apenas condições iniciais na coluna. No próximo ciclo, há adição do material dissolvido residual, não removido na despressurização anterior. Isso resulta em uma maior distorção e, como eu disse, sendo um processo exotérmico, eleva a temperatura devido ao aumento da quantidade absorvida. O gráfico da pressão mostra muito bem a ocorrência das etapas de pressurização, adsorção, equalização e purga. Como visto ali na linha verde, ela seria, por exemplo, a coluna 2, ela está dessorvendo e purgando, enquanto a coluna 1 está adsorvendo. Daí vem a etapa de equalização, onde ela chega a uma pressão igual e troca. Então a linha verde ela começa a subir, pressurizando, então ela vai adsorver, enquanto a azul dessorve e purga. Na simulação do ciclo PSA, conforme o tempo de processo ocorre, a composição de CH4 na corrente saída aumenta de 60% para 91,22% molar, chegando a uma pureza de 90% a partir do tempo de aproximadamente 200 segundos. Nesse cenário, a pureza encontrada ainda está aquém do estabelecido na resolução da Agência Nacional do Petróleo número 8, que exige, além de uma pureza mínima de CH4 maior que 90% molar, também que a porcentagem molar de CO2 seja menor que 3. O ideal nesse caso, por se tratar de uma alimentação com apenas CH4-CO2, seria alcançar uma pureza de, no mínimo, 97% molar de CH4 na corrente produto. Concluindo, a partir das curvas de ruptura diluídas, verificou-se que o processo é governado pelo equilíbrio, e, com os parâmetros cinéticos, se simulou as curvas de ruptura binária. A partir delas, o modelo matemático foi validado para a descrição do processo na faixa de pressão de 1 a 5 bar. Na simulação do ciclo PSA, se obteve uma pureza de 91,22% de biometano. Esse resultado atende parcialmente à ANP número 8 e, futuramente, novos estudos sobre o tema para se alcançar uma pureza de 97% molar de metano e 3% molar de CO2 são necessários. Por fim, o carvão ativado da casca de babaçu, o carvão ativado comercial, apresentou potencial de aplicação na separação da mistura CO2-CH4 de unidade PSA. Gostaria de agradecer ao órgão de fomento, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, pelo apoio financeiro, e a PRPPG por toda a estrutura
disponibilizado.